Rafael Griles, quais as baixas importantes para amanhã, hein? Ih, rapaz, baixa é o que mais tem no time do Corinthians. Bom, o Yuri... É do Inter, né? No Beira-Rio, exatamente, às 19 horas mais 30 minutos. Amanhã, com acompanhamento da Energia a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Bom, Yuri Alberto recebeu o terceiro cartão amarelo, saiu para comemorar com o povo e na volta recebeu o terceiro cartão amarelo, fica fora. O Memphis Depay, a informação que nós temos é que ele não volta antes da data FIFA, né? Então ele vai ficar mais algumas partidas fora da equipe do Corinthians, já deixou de ser Mas não vai pra data FIFA, né? Não, é isso que nós esperamos, né? Só faltava também. É isso que nós esperamos, porque a notificação da comunicação do Corinthians é um edema na coxa, mas já deixou de ser um edema, desde o dia 10 não joga, agora nós temos 20 dias, né? Hoje é dia 30 de setembro, então já é superior a grau 1. Então é basicamente grau 2. O Garro também, lesão grau 2 na panturrilha, também não joga. O Carrídio deve ser preparado aí para a próxima temporada, ainda se conseguir aí uma recuperação um pouco mais rápida, pode ser ali para uma final, uma possível final de Copa do Brasil. E também a equipe tem essa dúvida, se o Charles treinar hoje, ele vai ser relacionado. Se não, é mais uma baixa que o Corinthians vai ter por dores no joelho. São as baixas da equipe do Corinthians, e no lugar do Yuri Alberto, aí são 4 jogadores postulantes à vaga do Yuri, para jogar ao lado do Guinegão, que pode ser ou Vitinho, ou Thales Magno, meu Deus do céu, tem Romero... Nossa, esquece Thales Magno, duvido ou Kaique. Ou Kaique. Eu acho que tá mais pro Vitinho nessa questão. Vai depender muito do treino de hoje, antes do embarque lá para Porto Alegre. Tá muito mais pro Vitinho jogar ao lado do Guinegão, né? O Vitinho tem entrado bem na equipe do Corinthians, né? Tem evoluído nessas últimas partidas da equipe do Corinthians. E aí o Guinegão, ele talvez ficasse um pouco mais na referência, né? Isso. Com o Vitinho como um segundo atacante. É pra inverter um pouco, porque o Guinegão sai muito pro jogo, né? Na verdade, o Yuri Alberto ataca muito espaço, né? Então é um ataque bem móvel da equipe do Corinthians, com aí possivelmente o Vitinho ao lado do Guinegão. Agora, a minha dúvida, Rani, até para passar a bola para você, é se ele volta, por ser um jogo fora de casa, se ele volta no esquema com 3 zagueiros. Porque em alguns momentos do jogo contra o Flamengo, o Ranieri afundou entre os zagueiros e fez aquela função que antes era do Gustavo Henrique, porque ficava na sobra, e ali outro zagueiro vinha para fazer a parte do Angileri do lado esquerdo. Então essa é a minha dúvida por jogar fora de casa, viu, Rani? Eu acho que ele segue com 3 zagueiros, né? A diferença é que, assim, quando ele põe um meia como zagueiro, que é o que ele fez, né, diante do Flamengo, ele tem a possibilidade de trocar, mudar de sistema muito facilmente, porque é só o Ranieri, ele se adiantar um pouquinho, ficar à frente da zaga, e o Corinthians, ele volta a atuar como uma linha de 4. Então, e aliás, o Ranieri, pra mim, nesse momento, é um jogador-chave do Corinthians, tá? Quando ele não joga, faz uma diferença lascada. As inversões de jogada que ele fez, principalmente no primeiro tempo, pro Mateuzinho, em 2 ou 3 oportunidades, que o Corinthians chega com perigo pelo lado direito, né? Então o Ranieri está jogando muito bem, um dos principais jogadores aí, sem sombra de dúvidas. Então, uma coisa que eu queria falar, viu? Não sei se você concorda, Griles, mas eu já falei um tempo atrás, eu vou reforçar aqui. O Guinegão, ele não é só um jogador esforçado, tá? O Guinegão, cada jogo que passa, ele tem mostrado que ele é um jogador inteligente. Ele é um jogador que tem um bom QI para futebol. Ele é um jogador que ele cumpre bem as determinações dos treinadores, extremamente tático, tá? Extremamente tático, que ele se desdobra. A pressão que o Guinegão faz em cima dos zagueiros e laterais na saída de bola adversária é uma pressão muito bem executada. Eu lembro que uma vez, quando eu era setorista do Corinthians, eu entrevistei o Coelho, né, que era técnico... Diego Coelho, que era técnico da base. Foi lateral, né? Ele foi lateral. Aí ele falou sobre Fabrício Oia. Na época, eu fiz uma pergunta sobre o Oia, que era um jogador muito promissor, que o Corinthians tinha, que acabou, né? Ninguém olhou, né? Não olhou, não vingou, definitivamente. E ele me falou, naquele momento, ele falou assim... Itabaiana do Sergipe. Você vê, né? Então ele não vingou. Progrediu bastante. E ele falou assim... Tem um problema que a gente tem que resolver aqui com o Oia. Ele é um jogador que tem qualidade técnica quando o Corinthians tem a bola no pé, então ele era comparado ao Marcelinho Carioca, porque batia bem na bola, etc. Mas ele não sabe jogar sem a bola. E é isso que a gente está trabalhando com ele. E ele falou, um dos grandes problemas nessa transição é que ele corre errado. Ele corre muito errado. O que é correr errado? Correr excessivamente. Então, às vezes, quando corre demais e fica cansado. Corre demais e fica cansado. Então, às vezes, você vê lá, o jogador que mais correu
não necessariamente aquilo vai ser positivo. Se ele tiver corrido errado, desnecessariamente, aquilo só vai aumentar, na verdade, o desgaste dele e diminuir o desempenho. E o Guinegão, você vê que é um jogador que ele chega da base com essa inteligência tática muito bem desenvolvida. Ele corre e ele corre certo. Às vezes ele é substituído no segundo tempo, mas por quê? Porque a função que ele está executando é uma função de desgaste muito grande. Então ele sai cansado. É normal, não é porque ele correu errado. E fora isso, os passes que ele tem dado nos últimos jogos... Ele deixou o Yuri Alberto num passe maravilhoso no primeiro tempo. E no segundo tempo tem um outro passe também que ele dá num contra-ataque do Corinthians. Então, assim, você vê que ele é um jogador que ele não só é oportunista, que vive de resto, sabe a hora de empurrar pra rede, mas ele também é inteligente na hora de passar e é inteligente taticamente, na hora de pressionar o adversário, seja na saída de bola do adversário ou seja no perde e pressiona. Corinthians perde a bola, ele já vai e já tenta recuperar rapidamente. Então, assim, ele tá evoluindo muito rápido. Guinegão, é craque de bola? Não é, mas é um jogador bem interessante. E você lembra que antes da renovação de contrato do Guinegão, eu revelei aqui no tempo de jogo uma conversa que eu tive com uma pessoa importante dentro do Corinthians, que falou que é o jeito que o europeu gosta. Jovem, de intensidade, sabe jogar sem a bola, como você falou. Então, essa leitura que você fez agora veio muito de encontro com essa pessoa que eu conversei lá dentro do Corinthians, pessoa muito importante, que já falava dos elogios que a comissão técnica tem feito pro Guinegão. E tanto que até a minha pergunta na entrevista coletiva foi isso. Por que o cara que entrega tanto, né, que o pessoal tava até apelidando ele de iFood do gol? Porque ele entrega muito, defensivamente e ofensivamente. E ali você coloca o Thales Magno, que tá completamente sem confiança. E o Dorival dá uma desconversada horrível, falando que tem que dar confiança pro Thales Magno, que quer recuperar o jogador. E aí você deixa... Mas missão ingrata essa, viu? Vou falar. difícil, Se ele né? conseguir, palmas pra Dorival. O jogador não quer também, né? Exatamente. E o Guinegão tá pedindo passagem. E o Dorival, ele tem buscado na base algumas alternativas. Ontem foi a primeira vez que o Miguel Moscardo, irmão do Gabriel, teve oportunidade no time profissional. Ele tem 15 anos. Na categoria dele, ele voa todo o jogo, e eu posso dizer porque eu transmito vários jogos na Corinthians TV, e ele é o diferente no time sub-15. Ele, o Macedo, camisa dele? número 10, ele é 9. Ele é 9. Mas só que ele é muito parecido com a movimentação do Guinegão. Por quê? Porque ele não é um 9 que fica lá dentro esperando o cruzamento na área. Ele se movimenta muito. E tem um drible também em progressão. Mas só que ele é sub-15 ainda, gente. Ele tem 15 anos apenas. Mas na categoria dele, ele voa. Ainda tem a transição do 17, mas pela primeira vez ele treinou no time profissional. Aliás, o 15 e o 17 do Corinthians, mas muito melhor que o atual momento do Sub-20, que já está eliminado, inclusive, no Campeonato Paulista, tem passado por mudanças na comissão técnica. Mas vários jogadores do 17 já treinaram no profissional e agora foi a vez do Miguel Moscardo, o camisa número 9 do 15. Existe uma coisa boa, né? A gente tem que pensar sempre no lado bom do fato do Transferban, né? Que o Transferban impediu o Corinthians de contratar mais perebas, velhos, gastando dinheiro a rodo e mal, né? E obriga o clube a olhar para o próprio umbigo, né? Que é a base, né? Que o Corinthians utiliza muito mal a sua base, né? Recentemente vem conseguindo fazer uma coisa ou outra, mas historicamente utiliza muito mal a sua base, né? Eles, inclusive, a gente já conhece vários, que virou uma farra do boi a base do Corinthians, né? Chegou a ter 112 jogadores na base. Virou o paraíso de empresário, de diretor, enfim. Isso aí tem, para quem quiser olhar, e tá cheio na história do Corinthians. Então, esse lado positivo. Tem um treinador que gosta de olhar a base, porque você precisa gostar, o treinador do profissional precisa gostar de lapidar, de dar chance para treinar, para observar, precisa ter aquele olho clínico, moleque bate na bola diferente, deixa eu trazer para perto aqui para acompanhar. O Dorival tem isso, né? Então, pode ser que daí saiam frutos, né, interessantes para o Corinthians nessa questão, nessa observação da base, até por essa questão de não poder se mexer no mercado. Então, você vai ser obrigado a olhar para dentro, né? Talvez aí esteja uma solução barata, caseira e muito prática para o Corinthians, se realmente tivermos esses meninos com talento. E hoje em dia está cada vez mais cedo, né? Se o moleque tem talento mesmo, tem um ou outro aí que é fora da curva. Antigamente, nos anos 70, 80, o moleque ele ia pro profissional com 20, 21, né? Hoje Tava o aspirante, né? Exato. E hoje com
19, menos até, 17. Esse moleque foi muito talentoso, ele já tá jogando no profissional, né? Eles estão cada vez mais precoces, né? Pula etapas, tanto que... É claro que isso não é pra todos, né? Não, é só pra cara fora da curva, né? Isso. Só pra caras que logo estão no mercado europeu, logo também tem oportunidade em seleção brasileira. A gente viu o Gabriel Jesus no time do Palmeiras, que com 17 anos teve oportunidade no time profissional. Isso é pra poucos, né? Até o William no Corinthians, né? Na primeira passagem dele, quando lá atrás, né? Quando ele tinha 16 anos, já foi pra profissional. O Então, Estevão pra foi caras com diferentes. 16 também? Estevão, acho que foi com foi 16. Estevão Ele e subiu é. com 16. Ele subiu com 16. 16 para cara. 17. Mas é bom... Mas são pontos fora da curva, né? Exato, exato. Não dá pra Com você certeza. utilizar toda essa galera aí, em maior parte, com 16, 17 anos.